Otakus, geeks, enfim, porque hoje eu vou falar de Castlevania. Foi um anime que eu via muita gente falando no meu Facebook especificamente, e eu realmente fiquei curiosa de assistir. Contei que eu tava curiosa de assistir nos vídeos dando 3 animes pra você assistir na Netflix, que já está aqui no canal. Mas eu assisti, eu quero contar o que eu achei pra vocês. Então se você não é inscrito no canal, já se inscreve aqui embaixo, não esquece de deixar o seu like, que isso ajuda bastante. Vídeo aqui no canal, esse vídeo vai começar! Pois é, gente, como eu falei nessa introdução que foi maior do que eu esperava, eu via muita gente falar do anime Castlevania da Netflix, que é baseado nos jogos de Castlevania, que por sinal eu nunca joguei, isso é bom falar. E eu fiquei curiosa pelos comentários em relação a ser um anime mais adulto. Tá, eu não vou falar os comentários que vai dar spoiler, mas eles lidam muito com sexo e violência. Então eu fiquei curiosa em ver, porque eu atualmente não estou vendo tanto anime, pelo menos, enfim, que me indicaram, uma coisa assim, que seja de conteúdo mais adulto, que tem esses detalhes de grande violência mesmo e de sexo mais explícito. Então, nitidamente, o Castlevania, pelos comentários, tinha isso, então eu fiquei curiosa. Então vamos lá, como eu falei, eu nunca joguei Castlevania, eu sei que Castlevania existe, porque eu sempre via o meu irmão jogando, enfim, amigos jogando, eu nunca fui tão gamer assim, então eu conheço os games, eu já vi os games, alguns eu conheço a história mesmo porque eu gosto de assistir pessoas jogando, mas eu nunca joguei, então eu não sabia da história de Castlevania, eu sabia de alguns personagens, tipo Alucard, eu sabia que ele existia, mas eu não sabia nada sobre ele por conta de cosplays. Porque eu só falava, tá fazendo cosplay de Alucard, eu falava, oh, tudo bem, Alucard, entendi. E aí era isso. There is a darkness upon the land. A savior is needed. Would you please? E aí eu fui ver e já chamam as 3 temporadas já disponíveis, como está nesse momento. E eu quero falar um pouquinho sobre o que eu achei. Eu entendi a história, eu gostei da história desde o começo. Ela fala um pouquinho de depressão, ela fala um pouquinho desses problemas psicológicos de cada um em relação à sua história. E eu gostei por conta disso logo na primeira temporada. A história ela vai se desenvolvendo bem diferente, eu acho que vai amadurecendo muito, inclusive os personagens, até a terceira temporada. Ela fala assim de traumas, ela fala assim de amizade, ela fala assim de mudanças que pessoas podem trazer para sua vida. Tem muita violência, tem muito sangue, tem muito osso à mostra e tripas e olhos pulando e tudo isso tem, tá? Desde o começo. E essa parte mais do sexo explícito é realmente na terceira temporada, especificamente em um episódio que acontece. Tá, e ele conta a história de Trevor Belmont e da Sypha, que é uma oradora. Ave Maria, cheia de graças. Uma mágica oradora. E aí eles vão procurar um modo de acabar com o Drácula, que decidiu destruir toda a humanidade porque mataram a esposa dele. Essa é a história. The man who killed Dracula. Esse viado! E eu achei no começo realmente mais devagar. Você é Bahia? Não me interessava tanto os personagens principais, vamos dizer assim, tanto o antagonista como os protagonistas, não me atraíam tanto. Na verdade, quem me atraiu mais foi a Carmilla no começo. Eu achei ela muito mais interessante que os outros personagens, mas é uma história que se flui bem. Eu, particularmente, já vim aqui cavar a minha covinha, bem rasinha, que eu sou dessas, porque tu sabe que vaso ruim não quebra. Os episódios têm um tamanho certo, correto. Eu acho que se fosse menor ou se fosse maior, não ia interessar tanto. Então eles têm ali os minutos certinho. Eu acho que a história se desenvolve bem e me prendeu em relação a isso. Mas eu acho que os antagonistas, eles vão variando muito. The human race is poisonous and corrupt and should be wiped off the world. One day hell will be emptied and its doors will rattle in the wind.
E outra coisa que eu vou dizer, se ele me matar, ele vai ter que me comer. O que me interessou muito da terceira temporada especificamente, porque eu acho que aí quando a história já está mais evoluída e mais madura até para nós espectadores assistir, é que ela tem visão de 4 personagens diferentes. É o mesmo mundo e eles em partes do mundo diferente depois do acontecido de primeira e segunda temporada. A segunda temporada termina o ciclo da primeira temporada e aí a terceira temporada é o final, o que vai acontecer após o que aconteceu na segunda temporada. What? Eu espero que sim. E aí aparece a visão desses 4 personagens que tiveram fins diferentes depois da segunda temporada. Os personagens acabam ficando mais ricos porque aparece e conta mais a história deles e conta mais o que eles estão pensando ali com toda aquela evolução. Mostra outros personagens que podem ser interessantes. Pelo que eu li, existem poucas influências e poucos personagens do jogo. Ela não seguiu muito bem a base do jogo, mas ainda assim, pra mim que não jogou, é interessante de qualquer forma. E eu acho que ele começou a criar aí possíveis novos vilões que a gente não esperava que ia virar vilão. A gente vai pegar ele. A gente vai pegar ele. Por quê? Porque ele é mau. E a gente? Ele é mau também. Assim, pra mim é uma história muito incrível, eu realmente gostei. A 4ª temporada está confirmadíssima, graças a Deus, porque eu estou louca pra saber o que vai acontecer. Mas eu vou cavar minha cova aqui no cemitério, viu? Vou cavar minha cova! Agora! Realmente estou muito ansiosa pra isso. Eu não ficava ansiosa com anime assim desde a adolescência. Eu realmente fiquei muito animada com isso e espero que estreie logo, logo, logo. Eu acho que com relação ao coronavírus e etc, a pandemia, como é uma coisa feita sem uma produção de filmagem, pode ser que sim, eles adiantem, corram atrás dessa parte de animação, já que as produções de live actions, né, enfim, elas vão estar aí em hold, esperando porque não pode ser gravado nada. Então eu acho que eles possam adiantar todas as animações que estão previstas para acontecer. Então me conta aqui o que você achou de Castlevania. Se você era um jogador de Castlevania, se você jogou Castlevania, me conta aqui o que você achou dessa adaptação aí pra animação, porque eu quero saber a sua opinião. Eu também tô no Facebook, no Instagram e no TikTok como Bia Contursi. Deixa o seu like e eu também estou no Twitter como Bia Contursi. Beijo, tchau!